E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Um jovem acorda em um elevador que acelera e para abruptamente. Um grupo de outros jovens abre o elevador e Gary empurra o novato para fora. O grupo se reúne ao redor dele, mas ele foge. Antes de ir muito longe, ele tropeça e percebe que toda a área está cercada por muros. O novato é então preso, mas Albie rapidamente o liberta. Albie pergunta quem ele é, mas o jovem não tem memórias. Albie diz a ele que é normal, já que todos não tinham memórias ao chegar. Albie o apresenta a clareira, explicando como todos os jovens conhecidos como clarianos trabalham juntos para cultivar alimentos e construir abrigos. O elevador de onde ele veio, conhecido como a caixa, é enviado a eles uma vez por mês para entregar qualquer outra coisa que precisem, além de um novo membro do grupo. No entanto, nenhum deles sabe quem os enviou para lá. Albie o apresenta a Newt, seu segundo em comando. O novato percebe uma abertura na parede, então Albie explica que é proibido ir além dos muros. Mais tarde, Chuck ajuda o novato a montar um lugar para dormir. Quando o novato se dirige à porta, Chuck enfatiza que eles não podem entrar. Minho e Ben saem da parede, então Chuck esclarece que apenas os corredores têm permissão. Isso desperta a curiosidade do novato, mas Gally o empurra para o lado. O resto se reúne enquanto o novato entra em pânico. De repente, algo se move de forma ameaçadora dentro das paredes antes de se fechar. Naquela noite, Newt explica ao novato que os corredores têm mapeado o labirinto por 3 anos para encontrar uma saída. Newt aponta um som sutil que ecoa ao seu redor, observando que é o labirinto que está constantemente mudando. Apenas os clarianos mais fortes e mais rápidos podem ser corredores, pois ninguém jamais sobreviveu ficando preso durante a noite dentro do labirinto. Newt afirma que existem criaturas chamadas verdugos que matam quem fica preso no labirinto. Mais tarde, o novato declara que quer ser um corredor. De repente, Gally desafia o novato para uma luta. A princípio, Gally o derrota facilmente e provoca ele, mas o novato eventualmente usa a força de Gally contra ele. Irritado, Gally derruba as pernas do novato, fazendo-o cair e bater a cabeça. De repente, o novato lembra que seu nome é Thomas. Os clarianos comemoram e o recebem no grupo, inclusive Gally. Sua comemoração é interrompida quando algo uiva ao longe. Gally observa que foi um verdugo que felizmente não pode passar pelos muros. Quando Thomas dorme, ele tem flechas de memória, incluindo os rostos de médicos e uma jovem. Na manhã seguinte, Albie o leva para dar um passeio. Albie observa que nem sempre foi pacífico na clareira. Outros morreram devido ao medo, então eles estabeleceram a ordem para manter a paz. Albie nota que Thomas é curioso, ao contrário dos outros, mas ele ainda precisa seguir as regras. Albie então mostra a parede onde os nomes de todos estão gravados, incluindo aqueles que morreram. Thomas adiciona seu nome à parede. Mais tarde, Thomas ajuda na agricultura enquanto pensa em maneiras de escapar. Tudo o que Thomas pensa já foi tentado e falhou. Thomas então segue para a floresta, mas Ben aparece de repente e pula nele. Ben o acusa de ter feito algo com eles e tenta estrangulá-lo. Thomas pega um osso de animal e o golpeia na cabeça de Ben para escapar. Ele então corre de volta para a clareira e Newt golpeia o rosto de Ben com uma pá. Thomas explica que Ben o atacou sem motivo aparente. Os outros prendem Ben no chão e levantam sua camisa, mostrando uma ferida infectada. Albie explica que Ben foi picado por um verdugo, fazendo com que ele fosse afetado pela transformação. Albie pergunta o que Ben disse a Thomas, e ele admite que Ben afirma que tudo é culpa de Thomas. Ao anoitecer, os clarianos forçam Ben de volta ao labirinto. Ben tenta escapar enquanto as paredes se fecham lentamente, mas os clarianos o empurram para dentro. Em seguida, Ben não tem escolha a não ser ir. Naquela noite, Thomas sonha com um laboratório e um cientista que lhe assegura que o Wicked é bom. Ele vê o rosto da jovem novamente e ela promete que tudo vai mudar. Thomas acorda e encontra Minho e Albie indo para o labirinto. Thomas se pergunta por que Albie foi lá, já que ele não é um corredor. Newt supõe que Albie queria rastrear onde Ben foi picado. Ele insiste que todos confiem em Albie, já que ele foi o primeiro a chegar à clareira e ajudou todos que chegaram depois. Os clarianos esperam que eles voltem ao anoitecer, mas as portas logo começam a fechar. De repente, eles veem Minho carregando um Albie ferido. Todos gritam para que ele atravesse sem Albie, mas com as portas quase fechadas, Minho ainda está longe. Thomas impulsivamente entra e consegue chegar ao outro lado antes que as portas se fechem. Thomas verifica Albie que foi picado. De repente, os verdugos uivam ao longe e as paredes começam a se mover. Minho se levanta para sair, mas Thomas insiste em não deixar Albie para trás. Os dois atravessam o labirinto carregando Albie, mas os verdugos logo se aproximam. Thomas nota cipós em uma parede, então eles içam Albie para escondê-lo. Minho percebe um verdugo próximo, então ele entra em pânico e foge. Thomas luta para segurar o peso de Albie sozinho, então ele se esconde dentro dos cipós. Ele vê as pernas mecânicas do verdugo enquanto passa por ele. Quando a coisa passa, Thomas amarra os cipós para manter Albie no lugar.
Então ele se esconde quando o verdugo retorna. Thomas recua, mas pisa em algo viscoso. Acima dele, ele encontra o verdugo já perto, pronto para atacar. Thomas corre enquanto o monstro o persegue, mas ele acaba em um beco sem saída. Com o verdugo se lançando sobre ele, Thomas sobe em alguns cipós e se levanta nas paredes mais baixas. O verdugo também sobe e o persegue. Então Thomas se joga em outra parede e agarra os cipós. A criatura segue, fazendo com que os cipós caiam. O verdugo fica preso nos cipós, e Minho finalmente encontra Thomas. Eles encontram a parede se fechando, então eles entram com pressa para colocar a parede entre eles e o monstro. Thomas fica para trás e espera o verdugo se aproximar. Ele então entra no corredor, mal conseguindo chegar ao outro lado antes que se feche. No dia seguinte, o labirinto se abre e, para surpresa de todos, eles veem Minho e Thomas carregando Albi de volta. Minho anuncia que Thomas matou um verdugo. No salão do conselho, Gally destaca que Thomas quebrou as regras. Embora Thomas tenha salvado Albi e Minho, matar um verdugo pode causar problemas. Gally sugere punir Thomas, mas Minho quer recrutá-lo como corredor. De repente, eles ouvem movimento lá fora. A caixa está sendo levantada de volta fora do horário habitual. Quando eles a abrem, encontram uma jovem dentro com uma nota na mão que diz que ela é a última. Ela acorda de repente e respira o nome de Thomas antes de desmaiar. Newt pergunta se Thomas a conhece, mas ele afirma que não. Os outros ficam nervosos com a ideia de que a caixa não transportará mais suprimentos. Thomas decide voltar ao labirinto, mas Minho o impede. Thomas aponta que eles nunca capturaram ou mataram um verdugo antes, então eles devem investigar o que estão enfrentando. Após muita reflexão, Minho traz mais pessoas para ajudá-los. O grupo segue para onde deixaram o corpo do verdugo. Eles então retiram a perna, que se desmonta. Minho encontra um dispositivo escondido dentro da carne do verdugo e vê o número 7 nele, além da etiqueta WCKD. Eles levam o dispositivo de volta para os outros, e Thomas insta todos a voltarem para descobrir como escapar. Gally é contra quebrar as regras, então ele enfatiza que Thomas deveria ser punido. Finalmente Newt decide que Thomas passará uma noite na cova como punição, mas ainda assim ele o promove oficialmente a corredor. Minho leva Thomas para a cabana dos corredores, onde eles construíram um mapa do labirinto. Ele revela que já mapearam todo o labirinto, mas não há saída. Albi decidiu não contar ao resto para manter a esperança, mas agora, Minho acredita que eles têm uma chance. O labirinto é dividido em 8 seções marcadas por números. Cada vez que o labirinto muda, ele abre uma seção em um padrão específico. A seção 7 estava aberta enquanto eles estavam dentro. Portanto, é de onde provavelmente veio o verdugo que mataram. Finalmente a garota acorda, mas sobe na torre de vigia e atira pedras nos clarianos. Thomas a faz parar, então ele sobe na torre. Quando chega lá, ele encontra a garota segurando um facão. Ele a acalma e ela revela que se chama Teresa. Quando ele se apresenta, Teresa afirma que não se lembra dele. Mais tarde, Thomas conta que ela veio com o bilhete e a caixa não foi abaixada desde então. Teresa se lembra de estar na água sendo observada por pessoas e de uma mulher que menciona que Wicked é bom. Thomas admite que teve sonhos semelhantes e viu o rosto dela neles. Eles se perguntam por que são os únicos com outras memórias além de seus nomes. Teresa revela 2 seringas que encontrou no bolso com o rótulo WCKD. Thomas deduz que é o que Wicked significa. Naquela noite, Thomas sugere injetar Albi com uma das seringas. Albi começa a lutar, então Teresa o injeta enquanto os outros o seguram. Imediatamente, Albi perde a consciência. Gally então leva Thomas para a cova. Thomas pergunta por que Gally o odeia e ele explica que tudo começou a desmoronar depois que ele chegou. Logo, Chuck leva comida para Thomas enquanto ele está na cova. Chuck mostra a ele um pequeno brinquedo que ele acredita ser de seus pais, embora não tenha certeza. Thomas garante a Chuck que eles encontrarão a saída. Chuck então dá o brinquedo a ele e diz que, embora não se lembre de seus pais, espera que Thomas os encontre e o entregue a eles. No entanto, Thomas devolve a ele e promete ajudar todos a escapar para que Chuck possa entregá-lo aos pais dele. Ao amanhecer, Minho e Thomas correm para o anel interno do labirinto e descobrem que a seção 7 está aberta novamente, embora não devesse estar. Lá dentro, eles encontram estruturas de metal que chamam de lâminas, junto com as roupas descartadas de Ben. De repente, o dispositivo que tiraram do verdugo começa a apitar. Eles seguem onde o apito fica mais rápido até chegarem a uma área que nem Minho reconhece. Quando chegam a um beco sem saída, o apito para e o número na tela fica verde. De repente, as paredes abrem um caminho e eles entram. Eles chegam a um túnel onde uma luz vermelha os escaneia. Algo se move perto, então os dois correm. Do lado de fora, as lâminas começam a se mover, então eles saem correndo do labirinto. Mais paredes emergem do chão, fechando a seção. Minho e Thomas entram em um caminho pouco antes de ele se fechar. Finalmente, eles retornam à clareira e anunciam que encontraram uma nova passagem que poderia ser uma saída. Minho presume que essa é a passagem para onde os verdugos vão durante o dia, e Gary enfatiza que eles podem acabar enfrentando dezenas de verdugos lá dentro.
Thomas e Gally discutem até que Teresa anuncia que Albie acordou. Eles verificam Albie e Thomas o encoraja dizendo que finalmente podem sair, mas Albie afirma que eles não os deixarão. Ele se lembra de tudo e diz a Thomas que ele sempre foi o favorito de eles. Uma agitação do lado de fora chama a atenção de todos. As portas do labirinto não estão se fechando e, em vez disso, mais portas estão se abrindo ao redor da clareira. Verdugos então aparecem e todos correm para se abrigar. Thomas e alguns outros se escondem no campo, mas um deles é pego por um verdugo. Thomas lidera todos até a vila, enquanto Gally leva algumas pessoas para dentro da caixa. Os monstros matam muitos dos clarianos e destroem seu acampamento. Quando um bloqueia o caminho deles, Teresa joga uma lanterna que queima a criatura, mas ainda assim o verdugo os persegue. Albie cai e então Thomas se coloca entre ele e um verdugo. De repente, Newt e alguns outros lançam flechas do monstro e guiam o grupo para a sala do conselho. Os clarianos ficam quietos enquanto o verdugo sobe na estrutura. O monstro, porém, destrói o teto e leva um deles. Chuck é capturado, mas Thomas e Minho o seguram. Albie ataca o verdugo até que seu braço se quebre e ele se afasta. No entanto, Albie é pego por outro verdugo. Thomas o agarra e Albie diz a ele para tirar o resto antes de ser arrastado. De repente, os verdugos desaparecem. Gally chega e soca Thomas, acusando-o de causar tudo aquilo. Gally lembra a todos que Albie disse que Thomas é uma das pessoas que os enviaram para lá. Convencido de que Gally está certo, Thomas pega o ferrão que Albie cortou do verdugo e se fura, logo perdendo a consciência. Thomas sonha com uma instalação e vê que muitos deles estavam lá quando eram mais jovens. Ele viu os clarianos dentro de tanques sendo monitorados pelo cientista. Quando acorda, ele e Teresa estão na cova. Newt explica que Gally assumiu o controle e insiste que quem não se juntar a ele será banido para o labirinto com Thomas. Thomas revela que se lembra que a clareira é um teste que começou quando eram crianças. Eles foram experimentados até começarem a desaparecer um por um. Thomas confessa que ele e Teresa trabalhavam para as pessoas que os colocaram lá. No entanto, ele não tem certeza do motivo pelo qual ele e Teresa foram enviados para lá. Newt o encoraja dizendo que o importante é o que eles podem fazer agora. Ele insta Thomas a terminar o que começou para que Albie não tenha morrido em vão. Mais tarde, Thomas e Teresa são levados para a porta. Alguns ainda hesitam em bani-los, perguntando se Thomas poderia ajudá-los a escapar. No entanto, Gally insiste que não precisam arriscar suas vidas para sair. Gally então revela que não pretende banir Thomas e Teresa. Em vez disso, ele os oferece aos verdugos. Teresa é amarrada a um poste, mas quando os outros levantam Thomas, ele os ataca. Minho, Newt e Chuck se juntam a eles para conter Gally. Thomas oferece aos outros que se juntem a eles, enfatizando que ele prefere arriscar sua vida do que ser prisioneiro na clareira. Alguns clarianos estão convencidos e Thomas oferece a Gally que se junte a eles, mas ele apenas diz boa sorte. O grupo entra no labirinto e Thomas os leva até o túnel na seção 7. O grupo luta contra um verdugo com lanças, mas um é jogado por cima. Teresa ataca o verdugo, fazendo Chuck deixar cair o dispositivo. Chuck salta e pega, mas encontra outro verdugo subindo. Os outros jogam o verdugo da ponte, mas mais dois surgem. Chuck e Teresa abrem o túnel enquanto os outros lutam contra os verdugos. No final do túnel, Teresa ativa um código de segurança e pergunta a Thomas pelo código. Thomas pergunta a Minho pela sequência em que as seções do labirinto se abrem. De repente, um verdugo cai em cima de Minho, então outro clariano esfaqueia os monstros no rosto. O verdugo morde o clariano e o arrasta. Minho grita a sequência, então Teresa usa o código para abrir a porta. De repente, as paredes do caminho se fecham, esmagando os verdugos dentro. Uma porta se abre dentro do túnel e os sobreviventes entram. Eles entram em outra sala e encontram os cientistas mortos. Eles chegam à sala de monitoramento e veem monitores que mostram a clareira. Thomas ativa um clipe de vídeo onde a doutora Ava Page se apresenta como a diretora de operações do Departamento de Zona de Catástrofes Mundial. Ela parabeniza os garotos por completarem os testes do labirinto. Ela relata que o sol queimou a Terra, matando bilhões devido ao fogo e à fome. Em seguida, um vírus mortal conhecido como fulgor transformou os sobreviventes em pessoas raivosas. No entanto, uma nova geração parecia ser imune ao vírus. Os cientistas colocaram os jovens homens na clareira para estudar a atividade cerebral deles sob ambientes rigorosos a fim de formular uma cura. Ava enfatiza que nem todos concordam com o experimento. Soldados começam a invadir atrás dela enquanto ela assegura a eles que seus experimentos eram para o bem comum. Após o vídeo, Thomas encontra o corpo dela em outra sala atrás deles. Outra porta se abre, mas todos hesitam. De repente, Gally aparece, mas foi picado. Gally aponta uma arma para Thomas e afirma que eles pertencem ao labirinto. Ele aperta o gatilho e Chuck empurra Thomas para longe enquanto Minho lança a lança em Gally. Gally morre, mas Chuck é baleado. Chuck devolve o brinquedo a Thomas, agradecendo-lhe por lhe dar uma chance. Chuck logo falece e Thomas chora. Pessoas armadas invadem e os levam para fora. Thomas se encontra no deserto e é jogado em um helicóptero com os outros.
As pessoas asseguram que estão seguros enquanto o helicóptero sobrevoa o labirinto. Com eles fora, Ava realiza uma reunião com as pessoas da WCKD. Ela limpa o sangue falso de sua testa e anuncia que o teste do labirinto foi bem sucedido, onde o grupo agora pode prosseguir para a fase 2.